Tá registrando já? Deixa eu ver. É o Vamos botar no Facebook depois aí, tá? professor Edson. Boa noite, pessoal. Tá rolando? Nós hoje vamos ter aqui uma aula sobre ação penal privada. Tá dando para todo mundo ver aí? Então, vamos lá. Ação penal privada, né? Por Edson Lopes. Nós escolhemos esse conceito aí, o conceito, na realidade, existem vários juristas que dão o seu parecer do seu conceito de uma forma particular, né? E nós aproveitamos esse segundo capês aí, esse conceito. A ação penal privada é aquela em que a titularidade da persecução criminal pertence ao particular ofendido, né? Então, a persecução, ou seja, a persecução ativa da ação penal privada, ela pertence ao ofendido, né? O ofendido é quem tem a legitimidade ativa para, junto ao Ministério Público, pedir, pleitear a ação penal privada, né? Que são crimes que dependem da representação do ofendido, né? Portanto, difere a ação penal privada da ação pública, pelo titular da legitimidade ativa para agir. Ao passo que nas ações públicas, a legitimidade ativa é exclusiva do Ministério Público. Nas ações privadas, esta legitimidade é conferida ao particular. Porque nós sabemos que as ações privadas dependem de representação. A ação penal, toda ela, como já foi dita pelo nobre colega aqui na aula anterior, ela é pública. A ação pública condicionada ou incondicionada a atividade dela, o polo ativo dela sempre é o Ministério Público, mas na ação privada depende do particular, não depende do Ministério Público. O particular tem que provocar, né, a justiça com, mais na frente nós vamos olhar com a notícia crime, né, com a notícia a notícia crime, com a apresentação. Vai, professor, me ajude aí, que fugiu agora. Que foi? A ação, o particular tem que entrar com... A manifestação de vontade? Vamos já ver aqui. O particular tem que entrar com o quê? Não, para poder legitimar a ação. No caso da privada? Da privada, Com a queixa? Com a queixa. Queixa-crime, que eu falei notícia crime, mas eu sabia que não era notícia crime. Bem, a ação penal privada se inicia mediante queixa. Pronto, está aqui, ó. Ó aqui. Então, o início da ação penal privada, vou passar aqui para o colega aqui, ó, questionário, depois nós vamos responder. Para ter início a ação penal privada, o particular, ou seja, o ofendido ou querelante, ele entra com a queixa. Aqui nós vemos aqui o camarada aqui reclamando aqui, ó, entrando com a queixa aqui do parqueiro, do Ministério Público, né? A queixa está para a ação penal privada, assim como a denúncia está para a ação penal pública. Ou seja, da ação penal pública, como foi diligentemente explanada na aula anterior pelo nosso colega, o Ministério Público entra com a denúncia para poder, então, iniciar essa ação penal particularmente dita, né, propriamente dita. Mas já da ação penal privada, é o ofendido que tem que provocar a justiça entrando com a peça chamada queixa, né? E assim como a denúncia está para a ação penal, para iniciar a ação penal, a queixa inicia a ação penal privada, e esta vem através do defendido. Assim, olha, a queixa não se confunde com a notícia crime, ou com a notícia criminis, né? Que a notícia crimes nada mais do que aquela que nós realizamos junto à delegacia, junto aos delegados de polícia, que é para iniciar um procedimento investigatório, né? Ou seja, o inquérito policial. A notícia crime também é vulgarmente chamada assim, as pessoas dizem assim, vou dar queixa. Por falta de conhecimento técnico, na realidade, esse dar queixa ele está errado, né? Mas como todo mundo vulgarmente conhece como dar queixa, na realidade ele está querendo dizer o seguinte, eu vou até uma autoridade policial e vou ingressar com a notícia crime ou registrar um BO para que seja apurado um possível delito, né? Porque a queixa mesmo é a peça inicial que provoca a ação penal privada junto ao Ministério Público, ok? Aqui é o colega meu, doutor Everardo Lima, delegado da 34ª, né? Gente muito boa, do concurso da minha esposa,
E aqui, quando se falar em notícia-crime, então você sabe que notícia-crime não tem nada a ver com Ministério Público. Notícia-crime BO, delegacia de polícia, que tem o brasão do delegado para poder fixar melhor na mente de vocês aí, para usarem os termos técnicos corretos, né? O que Lucas Almeida? Olha, a queixa, que também alguns chamam de queixa-crime. Professor, eu fiz questão de botar a queixa porque eu analisando, todo mundo fala em queixa-crime, né? Queixa-crime, mas só que no próprio código não existe o termo queixa-crime, né? O termo técnico mesmo é queixa, por isso que eu botei queixa e botei aqui. A queixa, alguns chamam de queixa-crime, é a petição inicial que somente será apresentada pelo advogado da pessoa ofendida, quando tratasse de crime cuja ação penal é privada, isto é, cuja persecução penal sempre dependerá de iniciativa do ofendido. Sempre. Agora a pergunta é, você como ofendido, você pode preparar essa peça, a queixa, e ingressar direto pedindo a persecução da ação penal privada? Não pode de jeito nenhum. Isso tem que ser feito, você tem que contratar um operador do direito ou um defensor público, e ele sim reduz a termo ali o ato sofrido por você, certo? E ali o advogado ou defensor público é que entra. Mas se você for advogado, Eu ia fazer essa mesma pergunta. Você pode, no caso, advogar em Causa própria. causa própria, certo? Isso daí não impede, porque você está legitimado. Mas você entra para com a ingressar. queixa no Ministério Público ou no juízo? No juiz? Não, a queixa, você entra, geralmente é do Ministério Público, né? Porque você apresenta na Procuradoria Geral ou um órgão do Ministério Público, né? Você ingressa ali com a queixa e o promotor, que é o titular da ação penal, ele vai receber a sua queixa e ele, através daquela queixa, vai iniciar a ação penal propriamente dita, oferecendo ou não a denúncia. Se tiver bem fundamentada, se tiver todos os elementos ali, para que realmente se constate que você foi lesado, houve uma lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, o promotor, depois de ofertar a queixa, ele tem a obrigação de dar continuidade então, ou Pois não. não, aí está havendo uma pequena confusão. Pois é, a ação Entre os privada termos- tem entre os que- termos queixa e notícia-crime. No caso da queixa, o legitimado ativo é o ofendido. O ofendido pode procurar o delegado de polícia, por exemplo, né, apresentar notícia-crime de um crime processado baixo ação penal privada. Mas a partir daí, a partir do relatório e tal, o Ministério Público não vai oferecer denúncia, é justamente isso que eu ia perguntar. vai ser oferecido queixa. Por quem? Você mesmo disse. Pelo próprio ofendido. Pelo próprio O ofendido. Ministério Vai ter uma Público, confusãozinha aí. então, o Ministério Público, ele, na ação privada, ele não tem nada que se meter, né, não? Não. Inicialmente não. Em algum caso ele pode até se meter, a gente vai falar disso depois, mas inicialmente não. Inicialmente Ele tem que ser provocado. a legitimidade ativa é Do ofendido. Inclusive, falou. nos slides mais à Mas, frente, tipo, nós se eu vamos falar a quiser, respeito como disso. eu fui, por exemplo, ofendido, se lá eu quero entrar com uma ação penal contra o Alan, vamos supor. Então, eu não Por preciso... exemplo, um crime de injúria. De Júlia. Pronto. Pronto, eu não preciso ir até o Ministério Público e oferecer a denúncia. Eu posso ir diretamente O delegado de polícia. Pode virar assim. no delegado de polícia. Porque aí você chegando ao delegado de polícia, você na realidade vai pedir, Então, tipo, você vai comunicar, você vai apresentar uma notícia crime. Né? Aí na notícia crime, o delegado vai ver se tem todos os elementos para realmente que lhe dão direito a defender ao seu direito, né? Ele vai recusar a termo, ali geralmente são crimes de menor proteção ofensiva, ele vai recusar a termo. Eu acredito que ele, nesse caso, faça um termo circunstancial. Então, eu sou obrigado a fazer a notícia crime. Olha só, o que acontece? Um crime de ação penal, um crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada, você registrou um boletim de ocorrência, um exemplo, né? E aí o delegado estava no inquérito, chegou ao final do inquérito, fez o relatório que tem que ser feito ao final do inquérito. O que o delegado faz? Ele envia este relatório para o juiz. No crime de ação penal pública, o que o juiz faz? Ele remete isso ao Ministério Público. Aí o promotor, a gente viu que ele pode oferecer denúncia, ele pode solicitar novas diligências, Pode arquivar. ele pode arquivar, ou ele pode ficar Professor, eu inerte. quero saber se, por Deixa eu exemplo, terminar que eu vou, você vai saber. Ele pode ficar inerte. E no crime de ação penal privada, boletim de ocorrência,
inquérito policial, relatório, envia ao juiz, e o juiz envia aí para a secretaria, e isso fica lá esperando que você, ofendido, queira continuar. Se você não quiser Tem continuar, interesse você vai ficar. processual, no caso, para dar continuidade. Eu quero saber se eu sou advogado. Desculpa. E meu cliente me procurou porque ele foi difamado. Eu quero saber, eu faço uma petição judicial, eu tenho que entregar essa petição ao delegado. Você É isso que eu vai- quero saber. Você primeiro tem que registrar um boletim de ocorrência. É obrigado a fazer É um um crime, não é um crime? Isso. Você vai procurar quem? Aí ele vai instaurar um inquérito, né? Você vai procurar quem diante de um crime? O delegado. Tá ligado? Aí então o delegado que ele vai enviar o relatório para o juiz. Aí o juiz vai esperar eu levar até a ação até ele. É Não, o isso? juiz vai dar continuidade. Como é que eu dou continuidade? Você vai lá e diz, olha, eu sou ofendido, cadê o... E não precisa ter petição judicial, nada não? Sim, aí a partir daí você vai... Não, olha, A partir daí você vai apresentar a queixa. Que aí com a queixa é que vai começar a fase processual. Até aí então está na fase pré-processual. Então, tem que obrigado a fazer um BO e obrigado a passar pela mão do delegado primeiro. E está falando... de notícia é crime, não da queixa. É. Não, eu quero saber. Isso, exatamente. É. Agora, no caso da Lei 9.099, que você vai falar, aí há diferenças, mas você vai falar disso depois em outra aula. Mas respondendo para ficar mais claro, se você procurar diretamente um delegado, certo? Você vai entrar com a notícia crime. Se for crimes contra a honra, geralmente que depende da manifestação da vontade do ofendido, da vítima, né? Ele vai reduzir a termo, porque geralmente as penas são de menor potencial ofensivo, que vai cair dentro da sua área. Ele vai reduzir a termo, aí você já deve, nessa redução a termo, você já deve levar os fatos, o nome das testemunhas e tudo, o dia que ocorreu e tal, você bota tudo ali dentro. Ali o delegado, mas só que não é um BO, ele vai fazer um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, certo? Ali ele já põe tudo ali dentro, de preferência, ele já escuta logo todo mundo, inclusive você já deve apresentar as testemunhas, e ali ele faz um termo circunstanciado de ocorrência, e já encaminha para o juizado especial, que é para poder... Ali então já marca a data do dia da audiência. E as pessoas se comprometem, assinam um termo de comparecimento no dia do juízo. Ele vai falar disso, essa aí é a aula dele, né? É a aula dele. Não, eu quero saber se, por exemplo, só para ficar bem claro, eu sou todo crime, toda ação particular, penal particular, eu tenho que passar, privado, aliás, eu tenho que passar por um delegado, eu posso ir diretamente ao juiz. Pode ir diretamente ao Ministério Público. Não é obrigado a passar pelo... Mas é privado, eu tenho que passar no Ministério Público, mesmo sendo privado? Não, aí o que vai acontecer? O Ministério Público pode reduzir a termo e pode enviar para o delegado. O delegado apurar. Porque eu só quero saber se... Vai haver uma apuração. Mas se eu posso pular a fase do delegado, Não, depende. Depende do que você acabou de falar. Pronto, depende. Se você chegar direto no Ministério Público para reduzir a termo, vou entrar com a sua representação lá, diretamente ao órgão ministerial, que é o fiscal da lei. E se lá você já ofertar todas as condições necessárias para que a persecução continue sem precisar passar pelo delegado, não é obrigado a passar pelo delegado, não. É mais fácil que estar na delegacia, né? É até mais fácil porque já vai direto logo para a fonte do Ministério Público. Se você tem todos os elementos ali, aprovando, instrumento probatório e tudo, daquela sua notícia, daquela sua queixa, se fechar tudo, o próprio Ministério Público já pode entender que ali não precisa ir voltar para o delegado e ele já encaminha diretamente para o juiz. Entendeu? Você pode sim pular, se essa é a sua resposta que está querendo, a parte da delegacia. Ok? A delegacia é mais para investigar a veracidade dos fatos, buscar realmente se realmente constam todos os elementos pelo que você está alegando. Né? O nome técnico da ação penal privada da vítima pode ser chamada de ofendido ou querelante, e o réu querelado. Então o nome técnico para quem oferta, para quem ingressa com uma queixa, certo? O nome certo é querelante, que é a pessoa ofendida, certo? Que é no caso o ofendido, e querelado é a parte ré. Ok? A parte ré. Agora nós vamos ver algumas características da ação penal privada. Bem, a ação penal privada é aquela em que a titularidade não é do Ministério Público, a titularidade da persecução criminal pertence ao particular ofendido, ou seja, pertence a você que foi atendido na sua honra, que foi ofendido na sua honra, né? Ou seja, o ofendido é o legitimado na parte ativa da ação, né? Obviamente, nós vamos voltar um
juiz lá de atrás, aí você entra com a queixa, mas via a operador do direito, ou advogado, ou defensoria pública, defensor público, né? Mas o titular da ação é você, não é o Ministério Público. Promotor não entra, né? Vamos já falar a respeito disso, né? A ação penal privada pode ser proposta por pessoa física ou jurídica. Tem esse detalhe que a gente percebeu que a gente não tocou nesse assunto aqui, não foi, professor? Não tocamos. Porque a ação penal privada tanto pode ser pessoa física, pessoa ser humano, como pode ser uma entidade institucional, uma empresa, né? Porque a empresa também ela também é dotada de personalidade, ela tem nome, então se ofender o nome de uma empresa, de uma instituição, ela também pode entrar com uma queixa-crime, certo? Através de quem? Através dos seus representantes, ou seus diretores, ou seus prepostos, né? Então é uma novidade que eu estou trazendo aqui para nós, que eu aprendi com, inclusive estudando isso daí, que eu não sabia que pessoa jurídica, né? Uma empresa poderia entrar, mas aí de tanto pesquisar para fazer esse bendito slide aqui, aí eu descobri e aprendi mais uma, que tanto pessoa física como jurídica podem ingressar com ação penal privada, né? Ainda continuando das características da ação penal privada, ó. O dispositivo do Código de Processo Penal que tratam da titularidade da ação penal privada são os seguintes artigos. Aí nós aqui separamos os artigos, né, onde eles dão sustentabilidade que você, como pessoa, que é o titular da ação, né, da ação penal privada, como, por exemplo, o artigo 30 quem puder acompanhar, do Código de Processo Penal. O artigo 30 diz assim: ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada, né? Quando ele diz ou a quem tem a qualidade para representá-lo, isso pode se tratar, aí nós estamos falando das pessoas incapazes ou menores de idade, né? E também, se for no caso de pessoa jurídica, os seus representantes legais, né? O artigo 31 diz assim: no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o ofendido que ingressou com uma queixa, ou não tendo ainda ingressado, se vier a falecer, pelo sentimento familiar, a família, ou seja, pode ingressar no lugar dele, sendo que segue uma escala. Primeiro, o cônjuge, ou marido ou esposa, e depois na sequência, os ascendentes, que são os pais, e ainda na sequência, no impedimento destes ainda, os filhos ou irmãos. Então, se iniciar uma queixa-crime, né, uma ação penal privada, e o ofendido vier a falecer ou desaparecer ou dar como morto por via judicial, ficar declarada a sua ausência via judicial, os familiares podem dar continuidade. A ação não morre com o desaparecimento do ofendido, mas os familiares, nessa sequência, podem dar continuidade à ação penal privada. Ok? Se quiserem perguntando alguma coisa, se a gente souber... Se costuma usar a expressão CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pronto, uma técnica de memorização, CAD. Algumas pessoas usam CCAD, porque inclui-se aí CEAD, também... né? Não, CCAD. Porque inclui-se aí também, além do cônjuge, o companheiro, né? Mas cônjuge entenda-se também o companheiro. Isso. Ainda das características da ação, alguns artigos que... Bem, o artigo 33 diz assim: se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, aqui ó, nós chamamos aqui o Fábio aqui, coitado, isso aqui não dá para realmente para ingressar com nada, pela cara dele aí, né? Ele disse que o nome dele é Fábio, viu? Então, se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, que é o caso do Fábio aqui, que nós estamos percebendo aqui, né? E não tiver representante legal, ou colidir os interesses deste com o daqueles, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, né? Nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. De repente aparece lá no Ministério Público, né, no órgão ministerial, um retardado ou um menor
provando que foi agredido na sua integridade física, na sua honra. Na integridade física, diga-se entre aspas, depende, né? Porque quando é crime relacionado contra a vida, aí é diferente, já se processa por inquérito policial e rearmação penal. Nesse caso aí são as ações penais privadas, né? Então, quando chega lá que o Ministério Público, o promotor ou o juiz percebe que ele atende alguma desses quesitos que diz o artigo 33, menor de idade, menor de 18 anos, mentalmente enfermo ou retardado mental, o próprio promotor, o próprio juiz, ele nomeia um curador para poder responder por ele, assinar para poder ingressar com a ação penal privada, né? É o que diz aqui o artigo 33, né? Ou seja, o Ministério Público ele faz o requerimento e o juiz acata, ou o próprio juiz de ofício já nomeia um curador para dar assistência a esses elementos que atenderem a esses quesitos da lei do artigo 33 do Código de Processo Penal. Aqui é uma imagem, né, de um adolescente e o pai aqui conversando com ele, porque o pai, no caso, é quem representa o menor de idade. Os pais ou algum curador que seja nomeado pelo juiz, né? Ainda o artigo 34 do mesmo Código diz: se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Em outras palavras, o Código de Processo Penal ainda sustentou essa questão da idade, né? Entre 18 e 21. Aí, se o elemento chegar a essa idade, entre 18 e 21, e quando o menor ele tinha um curador, né? Ele, ao completar 18 anos e até 21, se precisar ingressar com uma ação penal privada, ele pode optar, já fazer 18. Tanto ele pode entrar só a partir de 18, como pode aproveitar aí do curador, e o curador também responder por ele, até os 21. Depois dos 21 ele fica liberado para entrar sozinho, para ingressar sozinho com a competência ação. Certo? É facultativo, de 18 aos 21. Não foi Entre 18 e 21. É facultativo ao ofendido. É porque pode acontecer... Não foi revogado, não, Edson? 19 anos... Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, que eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta, mas vamos lá. Você fala para uma pessoa de 19 anos, ela, sei lá, ela foi ofendida, ela não quer entrar com a ação, mas vamos supor, o pai dele, sei lá, o curador acha que é necessário, aí entra em peixe dele, entendeu? Porque não, ou precisa ter a permissão dele. A permissão de quem? Do cara de dentro da Não, é pra Se esse que completou, bem, se eu estiver errado, o professor me corrige. Mas eu entendo que pela lei é o seguinte: se ele completou 18 anos, já tinha um curador, aí entre 18 e 21 anos, ele pode, esse representante legal, esse curador, pode ingressar por ele, né? Tem a legitimidade para ingressar com ele. Eu acredito até que, mesmo que de repente ele não esteja de acordo, porque na realidade, se o representante tem legitimidade para entrar e viu que o direito dele foi ferido, e ele disse, não, vamos deixar para lá, talvez por medo, por causa de uma ameaça, digamos assim, que também depende da representação, por causa de alguma injúria, né, que algum crime cometido contra a honra, mas o pai ou o representante legal acha importante ingressar, nesse caso aí eu acredito que ele possa sim ingressar. Sem autorização então do ofendido de 19 anos. Eu acredito que sim. O que é que você acha, professor? Me ajude aí. Diga. Um ofendido de 19 anos. Ele pode, por exemplo, ele acha que não é necessário entrar com ação. Mas Se ele acha que não, não. Mas se ele vier já com curador. Pode ser exercido por ele ou por... Sim, diga. É isso que eu estava querendo. Porque a minha dúvida é o seguinte: se antes de completar 18 anos, ele já tinha um curador, né? E a lei diz o seguinte, que entre 18 e 21 anos, ele tanto pode ser exercido por ele como pelo curador. Aí a pergunta dele foi, tá, mas se ele tem 19 anos, está dentro da faixa entre 18 e 21, e ele tem direito a ingressar com uma queixa, e não quer, mas o curador, ele já vinha com o curador antes de completar 18. O curador pode ingressar com a queixa mesmo sem o consentimento dele? É uma pergunta realmente interessante, né? Eu entendo que se ele tiver curador... Agora, só um minuto. Esse artigo aí existe, por quê, né? Porque havia diferença entre o quê, pessoal?
Maioridade civil, você lembra? Pois é. E vamos já falar disso, Então, por inclusive. isso. Mas aí o senhor entende que esse artigo foi revogado por causa do código? Não. Ele pode continuar sendo exercido pelo representante legal. Tá, vamos já falar a respeito disso, que eu sabia que isso aqui vinha à tona, aí eu já preparei o estudo. Pois é, professor, eu li na doutrina que esse artigo foi revogado. Não. Foi no Olha, ano de 2013. vamos já falar. Vamos falar a respeito ok, disso, tá ok. certo? Eu sabia que isso ia trazer polêmica, que eu também foi a minha dúvida. Eu falei, pô, mas se caiu lá no Código Civil a menor de idade para 18 anos, inclusive a pessoa podendo casar, por que aqui ainda está no processo penal? Aí eu fui pesquisar, arranjei, trouxe a resposta e está lá na frente. Mas vamos estar diante do boilão, vocês vão ficar bem esclarecidos a respeito disso. Artigo 37 diz assim, as fundações, olha aqui, onde diz que as pessoas jurídicas podem também ingressar com a ação penal privada. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócio-gerentes. Os respectivos contratos das pessoas jurídicas ou estatutos, que foi em caso de associações, lá deve conter a cláusula dizendo o seguinte, que fique para representar a empresa junto aos órgãos judiciais e tal, fique eleito ao diretório fulano de tal, aí já vem instituído ou constituído no próprio estatuto ou contrato social da empresa, quem representa a empresa. Se vier no silêncio o estatuto ou o contrato social da empresa, não, se vier silente, não vier dizendo nada, obviamente, por analogia, é aqueles que representam, realmente são os diretores ou os presidentes das ONGs ou das associações, quem tem legitimidade ou sócio-gerente para representar judicialmente a ação penal privada. Ok? Agora aí, ó, a grande pergunta. Com o advento do novo Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil para 18 anos, esse artigo do Código de Processo Penal não estaria revogado? A pergunta que vocês fizeram. Pode, por favor. Foi exatamente a pergunta que vocês fizeram. O que é que vocês acham? Foram revogados ou não? Eu perdi o... De acordo com a doutrina do Fernando Capês, ele disse que foi revogado, certo? Agora eu não sei se tem uma doutrina majoritária ou minoritária, entendeu? Certo. Mas a opinião dele é que foi revogado, já que a maioridade civil é 18. 34 não. Está confundindo os artigos. Eu tenho quase certeza que o Capês não fala 34. Professor, mas ele fala que antes do advento do Código Civil era 18 a 21, entendeu? Mas com o advento do Código Civil ficou 18 anos. E, consequentemente, a idade penal também ficou 18 anos, entendeu? Não. Foi. É o seguinte, olha, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e todos esses institutos, eles são o quê? Independentes. Eles são autônomos, certo? O Código Civil, ele regula o direito das coisas, da propriedade, o direito da vida da pessoa em relação ao direito das coisas e da propriedade, né? Então a resposta, foi revogado ou não o Código de Processo Penal? Certo? Não foi revogado. Mas por que não foi revogado? Porque o próprio Código Civil diz que não. Alguém, por gentileza, abre um Código Civil? No artigo 2043. Quem achar em primeiro lugar, vai ganhar um ponto para ler. Vixe, meu Deus. É um ponto? Até que por outras formas de disciplina continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Olha aí, entendeu? Porque os institutos são independentes. O Código Civil é independente, ele rege uma determinada natureza. O Código Penal é outro que rege outra determinada natureza. E eles são autônomos, E o Código de Processo Civil também é autônomo. Ele não depende de Código Civil, nem de Código Penal, ele é autônomo, né? Eles são interligados entre si, mas todos eles têm o princípio da autonomia, né? Então, o artigo 2043 do Código Civil 2002, que justamente reduziu a menoridade civil para 18 anos, onde
a pessoa que completa 18 anos não precisa mais pedir autorização dos pais para casar, para reger sua própria vida. Ele ficou civilmente independente dos pais devido às mudanças da sociedade de modo geral, né? Então, ele mesmo diz lá no seu artigo 2043 que até que por outra forma se disciplinem, né? Ou seja, tem que ter um projeto de lei específico lá para o Código de Processo Penal, certo? Continua em vigor as disposições de natureza processual, ou seja, todos os códigos de natureza processual não alteraram por conta da alteração do Código Civil, certo? Administrativa ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Então é por isso que ainda encontra-se em vigor esse artigo 34 do Código de Processo Penal, em que ainda existe aquela oportunidade da pessoa entre 18 e 21 anos ter a opção de... Capês vai falar aqui, homem. Não precisa mostrar para o professor, não. Tenha calma. Só mostrar aqui para ele. Então, a mudança do Código Civil não alterou o artigo 34 do Código de Processo Penal, que é um instituto autônomo e independente, né? Para isso tem que ter uma lei específica modificando esse artigo, então. Ok? Deu para entender aí todo mundo? Deu, foi bom. Agora vamos para os princípios que regem a ação penal privada, né? Então, alguns dos princípios aqui, os principais princípios que regem a ação penal privada, nós destacamos aqui para trazer para esta fabulosa aula, né? Onde eu tenho fabulosos alunos inteligentes e que estão aí captando tudo, né? Até porque não estão me fazendo perguntas. É sinal que está sendo bem passado a pergunta. Os princípios que regem a ação penal privada são, os princípios que informam a ação penal privada diferem daqueles aplicáveis às ações penais públicas. Eles são também princípios que se diferenciam da ação penal pública, né? Os mais importantes princípios orientadores da ação penal privada são os que seguem. Então vamos ver aqui quais são os princípios que regem a ação penal privada, né? Bem, vamos ver a diferença. Enquanto na ação pública, princípios que regem a ação privada, princípio da oportunidade é um dos princípios que regem a ação penal privada. O princípio da oportunidade é aquela em que, enquanto na ação pública vigora o princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público, o promotor, ele tem a obrigação de apurar, certo? Independentemente de qualquer outra atividade, ele tem a obrigação de apurar e encaminhar, ofertar ou não a denúncia, né? Para Independente de representação, independentemente de qualquer coisa, o que rege a ação penal, o princípio da obrigatoriedade. Já na ação penal privada é o da oportunidade, né? Enquanto que a ação pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Isso porque a ação penal privada sujeita-se ao princípio da oportunidade, sendo o titular da ação a vítima. No caso da ação penal, né, quem é a vítima no caso da ação penal? Vocês sabem dizer? É a sociedade, o próprio órgão ministerial que ela representa, né? A ação penal pública. A pública, né? Já aqui, a vítima é a própria vítima, né? O próprio ofendido, né? Sendo o titular da ação a vítima, a ela cabe propor ou não a ação, conforme sua conveniência. Sem o consentimento da vítima, sequer pode ser lavrado auto de prisão em flagrante ou instauração de inquérito, ou seja, mesmo que eu seja atingido na minha honra, de que isso seja notório, né? E que o delegado veja, o promotor veja, mas se eu, como ofendido, não desejar ingressar com aquela representação do meu direito, eles não podem fazer nada, porque vai depender, porque aí no caso, o ofendido ou o querelante é o titular da ação, só depende dele. Então, é o princípio da oportunidade. O outro princípio que rege é o princípio da disponibilidade, ok? Em decorrência desse princípio, compete ao autor da ação penal privada decidir, ou seja, compete só a ele, ou ao ofendido ou querelante, decidir se deseja prosseguir ou não até o seu final. Ele pode até ingressar com a ação, mas ele pode também desistir no meio do caminho, porque compete a ele.
Já na ação penal pública, não compete ao promotor, não. Tá bom, eu ofertei denúncia, mas agora eu vou desistir. Não, não compete a ele porque ele tem o princípio da obrigatoriedade e tem que ir até uma decisão fomentada por uma sentença, né? Então, compete a ele seguir até o final ou não. A disponibilidade da ação penal privada manifesta-se na possibilidade de renúncia ao direito de queixa. O ofendido ele pode se renunciar ao direito de queixa, né? Da possibilidade de o querelante ensejar a perempção da ação, ele também pode ensejar a perempção da ação, né? E na possibilidade de o querelante perdoar o querelado, se este com isso concordar. Veja bem, o querelante, ele pode, num curso da ação, de repente, não, é o seguinte, eu não vou mais dar continuidade a isso não, vou perdoar aqui o... Na audiência mesmo, né? Pode ir. Porque pode ser requerente requerido, pode ser também... Não, aí no caso a ação penal privada é querelante mesmo, querelante. Ele pode renunciar mesmo depois da O queixa? requerido é no caso de ação civil, hein? Ele pode renunciar mesmo depois da queixa? Na audiência, ó? não quero mais Pode, ele tanto pode renunciar na audiência ou fora da audiência. Ele manifesta o desejo, basta que ele fique inerte. Ele fica inerte e não indo aos atos processuais, e entende-se que ele não tem mais interesse em prosseguir com a ação, e ali fica assim um perdão tácito, né? E ele também pode chegar e perdoar o seu ofensor. Só que tem um detalhe, ele pode chegar na audiência, não, excelência, eu quero encerrar a ação por aqui, eu perdoo aí o meu ofensor e quero matar essa ação por aqui. Só que tem um detalhe, ele pode abrir mão da ação, mas nesse caso, o juiz só vai realmente encerrar, interromper a ação, se o ofensor desejar o perdão. Porque de repente vai... Aí é óbvio, né? Entendeu? Porque você, não, mas eu não quero ser perdoado não, eu quero que vá até o final. Se o cara tiver de repente entrando com a ação aí, em cima de uma mentira, né? Aí o camarada, não, você disse que eu estou devendo, agora você vai provar que eu fiz isso, e se não fizer, nós vamos inverter a situação. Certo? Você é que vai responder por calúnia e difamação. Então, o réu, ele tem, o querelado, ele tem que concordar com o perdão, entendeu? Mas o princípio da disponibilidade dá essa prerrogativa ao ofensor, ao querelante, de desistir do momento em que bem entender, antes da decisão final. Né? Agora o princípio da disponibilidade, né? O artigo 49 diz assim, a renúncia do Código de Processo Penal, artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Entenderam isso daí? Princípio da disponibilidade. Digamos que 3 aqui me ofenderam, mas eu sou mais amigo aqui do colega, aí, rapaz, me tira dessa daí. Vai só bem contra os 2 lá, aí eu vou cair no queixo deles. Não, excelência, eu quero só entrar contra os 2 aqui, eu quero perdoar esse daqui. Mas só que quando eu favoreça um dos que estão junto da ação, esse favorecimento estende-se a todos. Ou entra todo mundo, ou sai todo mundo. Certo? Então esse é o princípio da disponibilidade. O artigo 50 diz assim, a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Certo? Ou seja, essa renúncia não pode ser só verbal. Mesmo que faça verbal, tem que ser reduzido a termo e tem que ser assinado pelo ofendido, pelo seu representante legal ou pelo procurador, no caso com poderes especiais, para que também possa assinar pelo seu constituinte. Parágrafo 1 do artigo 50. A renúncia do representante legal do menor, que houver completado 18 anos, não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Entendeu isso daí? A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este. É basicamente aquilo que foi perguntado pelo colega. Quando se ingressou com a ação, o ofendido era menor. Completou 18 anos, o representante legal dele não quis mais dar prosseguimento. Nesse caso aí, ele pode dar continuidade sozinho, independente, que ele já completou 18 anos. Né? Então, independerá
do direito de queixa, lê a renúncia do último excluirá o do primeiro. Ou seja, tanto um quanto o outro podem continuar a persecução penal na ação penal privada, né? O artigo 51, isso ainda atendendo o princípio da disponibilidade. O artigo 51, ainda dentro do princípio da disponibilidade, diz: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Foi o que nós acabamos de discutir anteriormente, quando estávamos vendo no artigo 49. Aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. É aquela história. Todo mundo vai, mas no meio dos três vai um diz: não, eu não quero não, certo? Quero continuar, não quero o seu perdão não. Dois são aliviados, mais um rejeita, né? Então ele diz aqui, o artigo 51, o perdão concedido a alguns querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeitos em relação ao que recusar. No caso, se um recusar, não serve o efeito desse perdão para ele. A persecução da ação penal privada continua. Não tem negócio de, tipo, de 3. 2 querem perdão e um não. A maioria vence? Não. Porque isso aí é um direito subjetivo, certo? Se você não quer ser perdoado, quer que continue, continua, né? Então, o senhor me ajude aqui a interpretar esse artigo. Nesse caso aqui, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeitos em relação aos que recusar. Digamos que 2 aproveitaram o perdão e um não. Os 3 continuam na ação ou só o que... Só o que... Então, nesse caso é o único caso em que não aproveita para o... Então pronto. Não aproveita porque ele não quer. Ele não quer. Isso é um perdão. A renúncia sem aproveita. Eu vou falar disso depois, a diferença entre o outro. Continua aí. Pronto. Ok? Então, nesse caso aí, o que não quis continua a persecução da ação penal privada. Mas os outros 2 estão liberados porque foram perdoados. É o único caso em que não aproveita para os 3, né? Ou para os demais. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Ou seja, tem que ter concordância dos 2, né? Se um quer, o representante legal quer e o outro não quer, isso só na possibilidade entre 18 e 21 anos, né? Os 2 têm que estar em comum concordância para que surta o devido efeito. Ok? Se um discordar, morreu. Continua a persecução da ação penal privada. Ainda dentro do princípio da disponibilidade, o artigo 53 diz o seguinte: se o querelado, ou seja, a parte ré, for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidir os interesses deste com os querelado. Com os querelados. Lê aí para mim, por gentileza, o artigo 53 do CPP, eu estou achando que tem alguma coisa errada aqui. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidir os interesses desde com os dos... Não, você ou eu. A aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Nesse caso aqui são 2... Começou a falar aqui do meu lado. São 2 doentes mentais aí ou menores, né? Não. É o seguinte, é quando o representante legal, quando houver conflito de interesse, o representante legal do querelado e o querelado, o juiz vai nomear um curador. Certo, entendi. Pronto, entendi. É o seguinte... Uma terceira pessoa. Isso. Se o querelado que está sendo, ou seja, o réu está sendo representado por um curador e dependendo do representante. Por um representante. Se os seus interesses conflitem, pronto. aí O juiz destitui aquele e nomeia o curador para substituí-lo para que não seja ferido o direito do querelado. Está dizendo aí que quem, nesse caso, quem tem que aceitar o perdão é o curador. É o curador, né? Bom. Entenderam ou precisam de mais algum? O artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto do artigo 52, o que nós lemos lá no... O ofendido tem quanto tempo para entrar com a queixa? Vamos já falar a respeito disso do prazo. Certo? Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Eu acho que aí já diz por si só, não precisa de maiores explicações.
O 56, aplica-se-á o perdão extraprocessual expresso disposto no artigo 50. Artigo 57, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova, certo? Vocês entenderam o que é perdão tácito e renúncia tácita? É aquilo que nós comentamos aqui, que basta o querelante deixar de ir às audiências, entende-se que ele está perdoando, que ele não tem mais interesse da persecução penal, né? Aí é onde entra a questão da persecução, né, pastor? Mas não consta como revel, não? Não, né? Não. E aí Tem a ver com revelia. revelar não tem nada a ver. Revel Ele é está falando de direito penal. revel é no direito civil. Certo. Certo? Ainda dentro do princípio da disponibilidade, o artigo 58 diz: concedido perdão mediante declaração expressa nos autos, ou seja, o querelante tem que reduzir a termo que ele, a partir daquele momento, ele decide perdoar os seus ofensores, né? O querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, ou seja, a parte ré, ela tem que se manifestar também dentro de 3 dias, se aceita ou não o perdão, né? Devendo, ao mesmo tempo, ser certificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Ou seja, se não se manifestou dentro de 3 dias, a não manifestação dele vai aquela velha ditado, quem cala consente, né? Vai entender que ele aceitou o perdão e o juiz, então, extingue ali a ação, né? Parágrafo único, aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Ou seja, extinguiu a punibilidade depois de confirmada a aceitação do perdão. Artigo 59, a aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado. Ou seja, se foi fora do processo, não foi dentro de uma audiência, ele vai reduzir a termo e vai pedir para que o querelado assine, né? Que a parte ré assine, ele recebendo o perdão, né? Pelo querelado, por seu representante legal, o procurador por poderes especiais. Artigo 60, ainda dentro do princípio da disponibilidade da ação penal privada, diz o seguinte: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á a percepção à ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover um andamento do processo durante 30 dias. Olha aquela história, ele não teve interesse, dentro de 30 dias deixou parado, não teve aquele interesse processual de prosseguir, né, também será considerado perene, né? E o artigo o inciso 3º do artigo 60 também diz: quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que deve estar presente, ao deixar de formular um pedido de condenação das alegações finais. Também é outra particularidade do princípio da disponibilidade. E agora nós vamos para o princípio da indivisibilidade, né? Professor, vamos fazer um intervalozinho? Ei? Fazer um intervalozinho? Você é que sabe. Estou com fome. Antes de ele terminar, aí a gente faz o intervalo, e aí eu volto, e aí depois ele termina, está quase terminando. Já está quase terminando. Só falta meia hora. É porque tem as questões também, né, Edson? Tem as questões. A gente termina aqui e faz as questões. Eu vou dar um andamentozinho aqui. Tá cansativa a aula, pessoal? Não, tá não, de jeito nenhum. Tá cansativo, tá ruim aí, tá? Não, tá. Não, Pode continuar, não, tá show de bola. continue. Bem, o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada está expresso no artigo 48 do CPP. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Se foram vários, quando ele ingressar com a queixa, todos que forem envolvidos responderão. Não pode escolher só um não, né? Tem que escolher todos. Todos que forem envolvidos, certo? É aquela história. Ou se livra todo mundo, ou desce todo mundo. Não vou dizer se lasca não, porque fica lá. Portanto, embora a vítima possa escolher entre propor ou não a ação, que é o princípio da oportunidade, e possa perder o querelado, e possa perdoar o querelado, que é o princípio da disponibilidade, e tem a disponibilidade de perdoar, não lhe é dado escolher a qual dos ofensores irá processar. Ou a ação é proposta contra todos, ou não é contra nenhum. Ou ele entra contra todos, não posso entrar só porque o cara é mais bonitinho, foi meu amigo e tal. Não. Ou é contra todos, ou Está contra envolvido, já é. Já é.
Ainda dentro, isso é atendendo ao princípio da indivisibilidade, não pode ser dividido nesse caso, né? Ainda dentro do princípio da indivisibilidade, o artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todo se estenderá, né? Isso aqui nós já fizemos, né? Se o querelante oferecer a queixa. Se o querelante oferecer a queixa que não abrange a todos os ofensores, esta deverá ser rejeitada. Entende-se que neste caso houve renúncia tácita no tocante aos não incluídos e a renúncia tácita causa extintiva da punibilidade se comunica a todos os querelados, como expresso no artigo 49 acima transcrito. Isso daí vem atendendo também o princípio de quê? Da isonomia, né? O princípio da igualdade. Se um favoreceu, então que aquele princípio seja estendido a todos através do princípio da igualdade ou da isonomia. Bem, esse é o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência é aplicável a todas as ações penais e determina a impossibilidade de se propor ou estender a ação penal à pessoa diversa dos autores ou partícipes da infração. Vocês entenderam o que é isso daí? Em outras palavras, o princípio da intranscendência é aquela, como se diz, ó, outra pessoa não pode responder pelo crime praticado por outra, né? No caso aí, a intranscendência, digamos que seja um filho que causou um mal à pessoa que tem o direito de entrar com a ação penal privada. Aí o pai chega e diz, não, faz o seguinte, no processo ele não, processo é aqui, entendeu? Então não pode, tem que ser realmente, ele não pode transcender de um para outro não pode responder no lugar de outro, né? Então isso aí é o que atende o princípio da intranscendência, né? Então agora nós vamos aqui para a parte final, que é espécies de ação penal. A ação penal privada, ela se subdivide em três espécies, né? Como tem esse gráfico aqui. A exclusivamente privada, a personalíssima e a subsidiária. Ok? Ó, a espécie exclusivamente privada, até porque uma desenho particular aqui, ó, completamente privada, né? Ali é dele mesmo, acabou-se, né? Também conhecida como ação penal privada propriamente dita. É a ação cabível para os crimes em que a lei expressamente exige que a persecução se dê por iniciativa do ofendido, se ele for maior de 21 anos e capaz. Por que capaz? Porque se ele for deficiente mental, tem que ser através de um representante, né? E capaz, pelo representante legal do ofendido, menor de 18 anos, pelo representante legal do ofendido com idade entre 18 e 21 anos, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do ofendido, no caso de sua morte ou ausência. Então, ali é atendendo, no caso ali, as espécies de ação penal privada. Ainda dentro da exclusivamente privada, nós trouxemos alguns casos aqui. Também conhecida como ação penal privada propriamente dita, é a ação cabível para os crimes em que a lei expressamente exige que a persecução se dê por iniciativa do ofendido. E aqui repetiu-se o que nós lemos anteriormente. Aí tem aqui, dentre os principais crimes de ação privada, aí eu tive aqui o cuidado de destacar alguns crimes em que se processa mediante ação penal privada, certo? E nesse caso é exclusivamente privada, né? Nós temos aqui o crime de calúnia, que é o artigo 138 do Código Penal, difamação, artigo 139 do Código Penal, injúria, artigo 140 do Código Penal, todos esses aí processam mediante representação e mediante queixa, ação penal privada, quando o Ministério Público se fizer inerte depois disso aqui, pois não. É um tipo de ação penal privada, né? Todos eles aqui se processam mediante ação penal privada. Propriamente dita, né? Aqui são exclusivas, certo? Exclusivamente privadas, ou seja, a própria pessoa é que tem que entrar, é o ofendido. Fraude de execução, artigo 109 do Código Penal, violação de direitos autorais e de privilégio de invenção, que é o artigo 184, combinado com 186, inciso 1. Porque houve uma mudança, né, e eu tive que pesquisar isso daqui, e o 184, ele é homologado pelo 186, inciso 1. Exercício arbitrário das próprias razões, né, quando, obviamente, não houver violência, né? E o artigo, que no caso é o artigo 345 do Código Penal, e, em geral, os crimes contra a honra. Todos os crimes contra a honra, todos eles são processados mediante ação penal privada, certo? Depende do ofensor, ele é o titular da ação, no caso. Né? A ação privada personalíssima, segundo leciona o ilustre professor Fernando Capês. Dessas ações,
a legitimidade ativa é exclusiva do ofendido, sendo seu exercício vedado até mesmo ao representante legal e incabível no caso de morte ou ausência do ofendido. Essa espécie de ação, que é a ação privada personalíssima, mesmo o ofensor morrendo, não cabe a outro continuar, porque é uma coisa personalíssima, é só dele, é diferentemente da outra, certo? Ainda segundo o CAPES, em nosso ordenamento, enquadram-se nessa categoria, tão somente, só tinha 2 artigos, segundo o CAPES, que enquadravam-se dentro dessa categoria de ação penal personalíssima, certo? Que no caso, era o adultério, que foi revogado, né? Foi revogado pela Lei 11.106 de 2005, o adultério deixou de ser crime, ele foi completamente revogado, e o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, que é o artigo 236. Você sabe o que é o induzimento a erro essencial? Por exemplo, eu até coloquei aqui, uma pessoa aqui assustada, certo? Isso é mais da área do casamento. Você está ali, noivou com a pessoa e tudo e tal, e a pessoa sabe que tem uma falha nele que vai, depois de casado, vai trazer conflito no casamento, não vai, né? Então ele escondeu uma falha essencial que ele teria que ter dito antes de casar, né? Isso se processa mais mediante assim, o matrimônio, né? Aí nesse caso aqui, o artigo 276, ó. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, que no caso daria bigamia, né? Não, casamento anterior é outra coisa, não é bigamia. Parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar e julgar a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Na Argentina aconteceu um caso assim, né, passou até no Fantástico, um general, né, foi casado sei quantos anos com uma pessoa lá e depois no final descobriu que ela não era homem, ele na realidade era uma mulher. E foi um escândalo no general de exército soberano, vocês viram isso daí há uns 6 anos atrás, na Argentina. Não era mulher, era homem. Não era homem, era mulher, o general. Ah, o general. E era general, para você ter uma ideia. Né? E era casado e depois descobriu que ele verdadeiramente não era homem, depois de tantos anos de casado. E isso daí é um dos quadros, uma das situações em que se enquadra aí o erro essencial. E foi anulado esse casamento. Foi, pastor, foi. O homem não sabia. Não, a esposa dele não sabia. Foi. Vai ver que nunca deitaram, nunca tiraram a roupa do perto. Mas foi sério. Por exemplo, você sabe que Joana de Lacroix, você sabe quem foi Joana de Lacroix? Foi uma papisa. Isso. Uma papisa que. Diferente, né? Pegar da forma de roupa. Mas ele foi papa e só descobriram que ele era mulher numa procissão em que ele depois pariu o menino despejou no meio da procissão. Aquela roupa de roupa de gato, Pois é, então ele é um tipo essencial, né? Ele casar com a qualidade de médico, com a mulher lá. Finalizando aqui, nós vamos para a ação penal privada subsidiária da pública. Esta espécie de ação penal privada encontra-se expressamente prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 59, segundo o qual diz: será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Onde nós passamos realmente aqui a nossa matéria propriamente dita, né? Na ação penal privada subsidiária, entretanto, a titularidade do direito de persecução criminal originalmente pertencia ao Ministério Público. Por isso, após o oferecimento da queixa e instalação da ação penal privada subsidiária, o Ministério Público atuará no processo com as mesmas prerrogativas que possui relativamente às ações penais públicas, conforme explicita o artigo 29 do Código de Processo Penal transcrito, que está aqui, artigo 29, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interromper recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar a ação como parte principal. É muito bom, né? Então ele pode, a qualquer momento, pode pegar de novo, Pode. né? Ser o titular de novo da ação. Se o titular da ação, que é o ofendido, de repente não estiver dando continuidade,
ou ficar inerte. Nesse caso é o Ministério Público, ele assume o papel dele de ser o Titular da ação penal, certo? Ele pode se manifestar de tudo que é jeito quando ele vê que existe falha da outra parte, né? Bem, agora importante, a jurisprudência é praticamente pacífica quanto à impossibilidade de propositura da ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia em razão de haver requerido ao juiz o arquivamento do inquérito policial por entender inexistentes elementos indiciários suficientes para a persecução em judício. Em resumo, quando o inquérito é arquivado por requerimento do Ministério Público, não cabe a ação penal privada subsidiária. Esta somente cabe quando o não oferecimento da denúncia decorre de inércia injustificada do Ministério Público. Entenderam? Justificando o Ministério Público? Quando o Ministério Público ele observou que existia a relação, mas entendeu que não tinha elemento suficiente e pediu o arquivamento em juízo, o ofendido não cabe mais ingressar ali com a ação penal privada, porque o Ministério Público não foi inerte, ele foi atuante. Só cabe a ação penal privada quando o Ministério Público fica inerte, vai correndo o prazo e ele não faz nada. Aí passou-se, extrapolou-se o prazo, decaiu o prazo do Ministério Público ingressar com a ação, o ofendido tem o mesmo período de prazo para ingressar no lugar dele, né? Que nós vamos ver agora aqui nos prazos. Prazos para a propositura da ação penal. Porque, Lucas, solicitar o arquivamento do inquérito policial não é se manter inerte. Que ele trabalhou. Né? Então, o artigo 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Alguma dúvida a respeito disso? Em outras palavras, o crime pode ter acontecido há 3 anos, mas o ofendido só teve conhecimento de quem foi o autor 3 anos depois. Aí, a partir do momento que ele sabe quem foi o autor, daquele momento para frente ele tem 6 meses para representar, certo? É muito subjetivo, né? Eu posso do conhecimento de quem foi o autor do crime, certo? E, por outro lado, ele também pode ingressar quando o Ministério Público passou 6 meses e não faz nada. Aí ele entra com a queixa-crime, substituindo, ele também tem 6 meses a partir do dia que encerrou o último dia da atuação do Ministério Público. Aí, dali contar 6 meses, interessante, ele é decadencial, ele é ininterrupto, certo? Se dentro de 6 meses não contar, com 6 meses um dia morreu. Você ficou precluído, você não tem direito mais ao direito de pedir, né? Ocorre a decadência do direito de oferecer queixa dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que o ofendido ou seu representante legal vier a saber quem é o autor do crime. Na hipótese da ação penal privada subsidiária da pública, a decadência do direito de queixa ocorre em 6 meses do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, certo? Que o Ministério Público não faz nada. Essa regra prevista no artigo 38 do CPP é dispositivo, ou seja, admite disposição em contrário, ok? Finalizado aí a nossa aula e espero que tenha repassado um pouco do conhecimento para vocês.